Aí estamos. Então, bom dia a todos. Em nome do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal de Santa Catarina, eu dou as boas-vindas a todos os membros da banca, né, aos colegas, familiares que estão aqui para assistir à defesa, né, de mestrado de Brenda Elizabeth Farias de Amorim, com o título Contribuição da Gestão de Design para a Sistematização de Oficinas Terapêuticas, coordenadas por terapeutas ocupacionais. Então, agradeço muito essa banca, né, que é composta pelo professor Ricardo Trisca, né, nosso membro interno, permanente, e também coordenador do nosso programa. Dizer que é uma alegria, Trisca, como sempre, estar contigo. Para mim é um privilégio, professor. Essa oportunidade e de tantos trabalhos que a gente também já vem desenvolvendo juntos, então estou muito feliz. E também muito feliz de contar com a participação da professora Ana Karina Cabral, né, que também é uma parceira lá da Universidade Federal de Pernambuco, né, membro também do Programa de Pós-Graduação em Ergonomia da UFPE. Seja bem-vinda, Ana, né, terapeuta ocupacional, então também a gente tentando trazer um equilíbrio para a nossa banca. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada. Né, aproveito aí para já fazer, então, as honras da casa. Brenda, então você tem até 40 minutos, segundo o nosso regimento do programa, né? Eu vou pedir aos colegas, por gentileza, que a gente possa estar fechando as nossas câmeras, né, e os nossos microfones, e no retorno, então, a gente faz a conexão novamente. Então, Brenda, vou passar aqui a apresentação para você. Você já está como apresentadora, tá? Uma ótima apresentação. Também aproveito para comunicar aos colegas da banca e a Brenda, né, que qualquer necessidade de conversar ou né, algum problema do sistema, eu estou aqui pelo WhatsApp, tá bom? Ok. Boa apresentação. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a participação dos professores, de Ana Karina e do professor Trisca, pelo aceite, né, em participar da minha banca e colaborar com o meu trabalho. E o meu trabalho é intitulado A Contribuição da Gestão de Design para a Sistematização de Oficinas Terapêuticas, coordenadas por terapeutas ocupacionais, feito por mim, Brenda Amorim, e orientado pela professora Gisele Merino. Eu vou iniciar a minha apresentação falando um pouco de como eu cheguei até aqui, né? Tudo deu início entre 2015 e 2017, quando eu fui professora substituta na Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Terapia Ocupacional, e tive a experiência da docência. E com ela eu me identifiquei bastante, e a partir daí surgiu o desejo de fazer o mestrado, que antes eu não tinha. E aí, quando terminou meus 2 anos de contrato de professora substituta, eu fui convidada por algumas professoras da universidade para fazer parte de uma pesquisa do SUS, né, que estava começando, intitulado como o desenvolvimento de produtos assistivos com pessoas com artrite reumatoide. E a partir daí, eu conheci o laboratório MGD LDU, que era parceiro nessa pesquisa com o UFPE. Então, eu conheci a professora Gisele e o professor Eugênio numa capacitação que eles foram fazer em Recife, e a partir daí surgiu a possibilidade de eu fazer um mestrado aqui em Florianópolis. Então, a partir daí eu fiz a seleção do mestrado, segui todo o processo, passei e resolvi, enfim, largar Recife e vim morar em Florianópolis para fazer o mestrado em 2019. Chegando aqui em Floripa, eu tinha muita curiosidade de conhecer o público idoso do Sul, já que eu já trabalhava com idoso em Recife há algum tempo, então resolvi conhecer um pouco esse público, conheci algumas pessoas que me levaram até o NET, que é o Núcleo de Estudos da Terceira Idade da UFSC, conheci a coordenadora do NET e a partir daí me coloquei à disposição como terapeuta colaboradora para algumas atividades do NET. Depois, consegui fazer um projeto de extensão, onde eu ofereci uma oficina terapêutica para idosos no NET, e a partir daí surgiu a minha oportunidade de pesquisa da contribuição da gestão de design para a sistematização das oficinas terapêuticas, coordenadas por terapeutas ocupacionais.
A apresentação vai ser seguida a mesma sequência do documento, como capítulo 1, Introdução, capítulo 2, Fundamentação Teórica, capítulo 3, Procedimentos Metodológicos, capítulo 4, Pesquisa de Campo, 5, Sistematização e 6, Conclusões. Como introdução, eu trago o contexto de pesquisa e problemática, objetivo geral e específico, justificativa e motivação, delimitação da pesquisa e caracterização geral da pesquisa. Como contexto da pesquisa e problemática, eu trago o aumento da população idosa e, assim, tendo a necessidade de estratégias e serviços para esse público, para favorecer uma melhor qualidade de vida. A terapia ocupacional entrando como uma área de cuidado na área da gerontologia, onde trabalha questões que envolvem o processo de envelhecimento, e um recurso utilizado dentro da intervenção são as oficinas terapêuticas dentro de uma abordagem grupal, com uma potencialidade muito grande em relação à interação social e socialização. Porém, foi percebido que não tem muita estruturação e organização dos processos e procedimentos. E aí entra a gestão de design nesse contexto, ajudando a terapia ocupacional dentro desse processo de organização e estruturação das oficinas. Daí surge a pergunta de pesquisa: como potencializar o uso do recurso das oficinas terapêuticas pelo terapeuta ocupacional por meio de uma abordagem da gestão de design e do design centrado no usuário nesse trabalho, tendo como foco o público idoso. Como objetivo geral, propor uma sistematização para oficinas terapêuticas coordenadas por terapeutas ocupacionais com foco no público idoso por meio de uma abordagem da gestão de design e do design centrado ao usuário. Como objetivos específicos, eu tenho compreender os conceitos dos principais temas: terapia ocupacional, oficina terapêutica, envelhecimento, gestão de design e o design centrado ao usuário, identificar as potencialidades e fragilidades das oficinas terapêuticas como recurso terapêutico por terapeutas ocupacionais, selecionar elementos para favorecer uma melhor sistematização das ações, organizar e estruturar os processos e procedimentos com seus respectivos momentos para o desenvolvimento das oficinas terapêuticas, pelo olhar da GD e DCU, e aplicar a sistematização por meio de uma simulação, usando como exemplo as oficinas terapêuticas realizadas no NET. Como justificativa, eu trago que, com o aumento da população idosa, também se faz necessário a gente conhecer como é realizado esse processo de envelhecimento, né? E, a partir daí, entender que o envelhecimento ele é um processo natural, é um processo plural por envolver vários aspectos, não só o físico, como emocional, cognitivo, social, cultural, financeiro, e a partir daí a gente tem estratégias para favorecer um melhor processo de envelhecimento e um melhor cuidado desse idoso. A terapia ocupacional ela vai entrar porque ela é voltada para a prevenção e tratamento de indivíduos que possuem alguma alteração dentro desses componentes e, a partir daí, ter estratégias para promover uma melhor qualidade de vida desse idoso, favorecendo uma melhor capacidade funcional, entre outros. A sua intervenção ela pode ser realizada utilizando uma abordagem individual, grupal, as oficinas terapêuticas entrando como uma abordagem grupal, a partir dali, com sua grande potência na interação social, na descoberta de novas habilidades e também com uma dificuldade e foi identificada essas dificuldades na sistematização e nos processos e procedimentos realizando as suas ações, tendo poucos estudos falando sobre essa estrutura de funcionamento das oficinas terapêuticas e, com isso, diminuindo a possibilidade de potencializar ainda mais esse recurso. O terapeuta ocupacional, dentro do contexto das oficinas terapêuticas, ele desempenha vários papéis, entre desenvolver a oficina, coordenar a oficina, ir atrás de materiais para a realização dessa oficina, coordenar, executar, avaliar, analisar, então registrar. Então, o terapeuta ocupacional, por ele ter várias funções e desempenhar vários papéis dentro da oficina terapêutica, ter uma organização e um planejamento e uma estruturação mais adequada vai ajudar ele a estruturar melhor a sua oficina e ter esse recurso com grande potencial.
Dentro da delimitação da pesquisa, em relação aos temas principais, terapia ocupacional, oficina terapêutica, envelhecimento, gestão de design, design centrado no usuário, a delimitação geográfica na pesquisa de campo, que foi na fase 2, a etapa 1 ela foi realizada aqui em Santa Catarina, no NET, e as etapas 2 e 3 foram feitas de maneira remota a nível nacional. A delimitação temporal foi de 2019 a 2021, e a população de estudo foi docente de terapia ocupacional e terapeutas ocupacionais que utilizam ou utilizaram as oficinas terapêuticas como recurso de intervenção. Dentro da caracterização geral da pesquisa, ela é de natureza básica, com os objetivos exploratório e descritivo, numa abordagem qualitativa, e os procedimentos eles são divididos em 3 fases. A primeira fase, como fundamentação teórica, a segunda fase com a pesquisa de campo e a terceira fase com a sistematização das ações. Como fundamentação teórica, eu identifiquei, caracterizei como a fase 1, e ela vai ser apresentada e seguindo os principais temas, sendo o primeiro a terapia ocupacional, em que a terapia ocupacional ela teve como precursora, né, nos Estados Unidos, no final do século XVIII, início do século XIX, o tratamento moral, onde que a ocupação começou a ser vista como uma forma de tratamento. Isso começou a história da terapia ocupacional. Foi a partir daí que a gente começou a trilhar o caminho da nossa profissão. Em 1917, com a Primeira Guerra Mundial, nos Estados Unidos, a terapia ocupacional começou a ser reconhecida pela a grande quantidade de indivíduos sequelados da guerra, com disfunções físicas e mutilados, e houve a necessidade, né, da reabilitação, que foi aí que a terapia ocupacional entrou mais consolidada e reconhecida nesse país. Com a Segunda Guerra Mundial, houve mais ainda a expansão da profissão e, a partir daí, houve um movimento para que se tivesse uma seleção de países que fossem mais específicos na área da reabilitação. Então, houve um programa de implementação na América Latina, organizada pela Organização Mundial de Saúde e pela ONU, onde eles organizaram esse programa e, assim, oficialmente, o Brasil entrou na história, o Brasil conheceu a profissão da terapia ocupacional, sendo em 13 de outubro de 1969, saiu um decreto com a publicação de que a terapia ocupacional e a fisioterapia eram profissões de nível superior. Dentro das oficinas terapêuticas, dentro do conceito de oficinas terapêuticas, oficina ela é uma palavra latina, onde o seu conceito é fazer algo, construir algo, e terapêutica é uma forma de tratamento. Então, a oficina terapêutica, ela surge como recurso de utilização para pessoas que precisam desenvolver algo de uma forma terapêutica. Então, elas podem ser realizadas de várias formas, através de uma comunicação verbal ou não verbal, utilizando várias atividades, podendo ser corporal, podendo ser autoexpressivas, manuais, entre outros, de acordo com o seu público-alvo e de acordo com o objetivo da oficina. E com o público idoso, ele geralmente tem como objetivo a estimulação dos componentes cognitivos que estão interferindo na independência e autonomia desses idosos. A função do terapeuta ocupacional dentro da oficina terapêutica, como eu falei anteriormente, é de organizar, facilitar e operacionalizar as oficinas terapêuticas como um recurso de intervenção, trabalhando aspectos importantes, tanto na promoção como no tratamento dos idosos. O envelhecimento, ele não pode ser aceito só como um declínio da capacidade funcional do indivíduo, onde ele vai adoecer e morrer. Ele precisa entender que a gente precisa entender que é necessário conhecer os vários aspectos que envolvem o envelhecimento, tanto não só na questão física, mas na questão sensorial, cognitiva, emocional, financeira, cultural, e entender que ele é um processo que acontece de forma dinâmica e progressiva, em que há alterações fisiológicas, funcionais e emocionais que vão interferir no desempenho das suas atividades cotidianas, e que isso pode levar, sim, a uma maior vulnerabilidade desse público, né, e levar à morte. Porém, a gente precisa entender e alcançar e buscar estratégias que vão favorecer uma melhor qualidade de vida para esse idoso, mesmo tendo essas alterações, que pode se envelhecer de uma maneira saudável.
E a gerontologia entra nesse contexto por ser uma área interdisciplinar em que atua na atenção integral do idoso e pressupõe a articulação dos saberes entre diferentes profissionais envolvidos ao cuidado dessa população idosa. O interesse, né, sobre essa área do envelhecimento, ela foi nascendo pelo aumento do número das pessoas velhas no mundo e principalmente nos países em desenvolvimento, e por não estarem preparados para isso, né? E por entender que esse tema teria muita relevância no futuro próximo, que eu acredito que o futuro já chegou. E a gestão de design, o design centrado ao usuário, entra, né, o design sendo uma profissão transdisciplinar, que utiliza processos criativos, co-criativos e estratégicos para solucionar problemas e oportunizar uma melhor qualidade de vida através de produtos inovadores, sistemas, serviços e experiências. Além disso, ele coloca o ser humano como centro desse processo, adquirindo profunda compreensão das necessidades do usuário por meio da empatia. A gestão de design, segundo o BEST, é o gerenciamento bem-sucedido de pessoas, projetos, processos e procedimentos que estão por trás da criação de produtos e serviços, ambientes e experiências que vão fazer parte da vida cotidiana do indivíduo. Dentro dos procedimentos metodológicos, ela foi dividida em 3 fases, sendo a fase 1 a fundamentação teórica, onde foi feita uma revisão de literatura dos principais temas, terapia ocupacional, oficinas terapêuticas, envelhecimento, gestão de design e design centrado no usuário, através de pesquisas bibliográficas por meio de livros, periódicos, anais, teses e dissertações. A fase 2 ela é caracterizada como uma pesquisa de campo, onde foi dividida em 3 etapas. A primeira etapa, realizado um levantamento preliminar no NET, no Núcleo de Estudos da Terceira Idade, onde eu desenvolvi um projeto das oficinas terapêuticas e dentro do projeto eu fiz uma avaliação dessa oficina utilizando o mapa mental, 2 mapas mentais, um geral para analisar o funcionamento da oficina e o outro, um mapa mental individual, para estar entendendo o perfil desse idoso. A etapa 2 foi um levantamento com docentes da graduação de terapia ocupacional sobre a relevância das oficinas terapêuticas ocupacionais como um recurso de intervenção e foi realizada através de uma entrevista semi-estruturada por meio de áudio via WhatsApp. A etapa 3 foi um levantamento com profissionais de terapia ocupacional que usam ou usaram as oficinas terapêuticas como recurso de intervenção, que foi feita através de uma aplicação de um questionário online no Google Docs. Todos eles responderam um termo de consentimento livre esclarecido. A fase 3, ela foi feita a sistematização, onde eu também dividi em 3 etapas, onde primeiro eu organizei e estruturei as oficinas por meio da gestão de design e DCU, selecionando os elementos necessários e fazendo as conexões necessárias entre o design, a terapia ocupacional, a gestão de design e as oficinas terapêuticas. A etapa 2 foi a estruturação da proposta de sistematização, utilizando como base o gerenciamento das pessoas, projetos, processos e procedimentos. A etapa 3, eu fiz uma exemplificação da aplicação da sistematização por meio de uma simulação da oficina terapêutica que eu realizei no levantamento preliminar no NET. Dentro da pesquisa de campo, na etapa 1, foi realizado o levantamento preliminar, onde foi feito no NET, que é o Núcleo de Estudos da Terceira Idade. Ele foi pioneiro no Brasil, através da Universidade Aberta da Terceira Idade, onde lá existem várias atividades para idosos, para favorecer a aprendizagem de novas habilidades, a socialização, entre outros benefícios. A partir daí, teve o projeto de extensão, terapia ocupacional e design no processo de envelhecimento, onde eu realizei uma oficina terapêutica para idosos, que teve duração de 15 semanas. Esse tempo de duração já foi pré-determinado pelo NET, porque acontece pelo semestre da universidade, igual com o semestre da universidade. Foram 10 idosos que participaram dessa oficina terapêutica, com duração de 1h30, cada oficina, semanalmente. E tinha como pré-requisito não ter idosos com demência. Dentro do cronograma que eu realizei, né, no projeto da oficina terapêutica, eu fiz no final das 15 semanas, eu fiz uma avaliação sobre o funcionamento da oficina terapêutica. Então, eu utilizei do mapa mental,
onde eu coloquei como ramificação os temas trabalhados na oficina, de acordo com a demanda dos idosos, pensando no processo de envelhecimento. Então, eu trouxe os temas que foram trabalhados, o funcionamento da oficina e se houve aplicação no dia a dia, já que o objetivo da minha oficina era estimular os componentes cognitivos dentro do cotidiano desse idoso. Então, dali, eu fui perguntando aos idosos e buscando dos idosos o que eles perceberam, né, de cada tema trabalhado, se o funcionamento da oficina foi adequado para eles e se eles conseguiram colocar essa aplicação no dia a dia. No segundo momento, eu fiz uma aplicação do mapa mental, mapa mental individual, onde eu conheci um pouco esse idoso, o perfil dele, quem ele era, as suas habilidades, a sua ocupação, o que o NET representava para eles e quais eram os desafios de ser idoso. Eu usei o termo 60+, porque muitos idosos traziam para mim que tinham 60 anos, mas não se consideravam idosos fisicamente e mentalmente falando. Então, eu usei o termo 60+, para amenizar um pouco isso, né? E eles se identificarem mais com essa nomenclatura, que é uma nomenclatura já usada dentro do envelhecimento, dentro da gerontologia. Então, dentro do levantamento preliminar, o que eu observei, né? Que a relação da estrutura do funcionamento das OTs, ela foi adequada para o meu público, né? O tempo de duração foi adequado, sendo semanalmente foi adequado. A didática que eu usei, em que eu utilizei basicamente 3 momentos: o primeiro acolhendo esses idosos, o segundo desenvolvendo os temas que eu tinha selecionado, o terceiro fazendo um encerramento com uma discussão sobre o que foi trabalhado. Todos esses aspectos eles acharam adequados, né, para esse trabalho, além de trazer, eles trouxeram, né, a questão que a oficina favoreceu a socialização, a criação de novos vínculos, a descoberta de novas habilidades, né, a aprendizagem mesmo sobre o processo de envelhecimento. Também observei, também fiz uma avaliação da oficina como coordenadora da oficina, então eu percebi que os desafios, né, que eu mais encontrei foi a heterogeneidade do grupo, apesar de eu ter realizado inicialmente alguns testes dentro do contexto do envelhecimento, para ter um perfil cognitivo desses idosos, alguns tinham mais dificuldades que outros, e eu tinha que ter a sensibilidade para analisar aquela atividade e tentar encaixar ela dentro de todos o desempenho, que todos conseguissem desempenhar da melhor forma e não se sentissem excluídos daquela atividade. E a utilização do mapa mental, orientado por meio da abordagem da gestão de design, facilitou a avaliação da oficina, por ser de fácil aplicação, interativa, que vai favorecer uma visão mais ampla, facilitando o mapeamento de todo o processo, tornando os resultados mais palpáveis. A segunda etapa, que foi o levantamento com os docentes da terapia ocupacional, docentes de terapia ocupacional, onde o perfil, né, das docentes entrevistadas todas eram mulheres, né, com um tempo grande de profissão, com bastante experiência, onde as principais especialidades, né, as áreas de especialidade delas eram na área do envelhecimento, dos fundamentos da terapia ocupacional, da saúde coletiva e da geriatria e gerontologia. Dentro das disciplinas que elas ministram na universidade, 3 delas utilizam as oficinas terapêuticas como recurso de intervenção na sua prática, né, na prática da disciplina. E sobre a percepção delas em relação aos ganhos e desafios das oficinas terapêuticas, elas trouxeram como ganho, um dos principais ganhos, né, foi a interação social, uma estratégia, né, as oficinas terapêuticas sendo uma estratégia de promoção de saúde e o desenvolvimento de novas habilidades. Em relação aos desafios, elas trazem também a questão da heterogeneidade, da adesão, da falta de engajamento, né, dos participantes e de alguns profissionais, da necessidade dessa sensibilidade do terapeuta ocupacional, né, em coordenar a oficina terapêutica, e a questão de buscar recursos, escassez de materiais. Os outros aspectos relevantes que elas trouxeram em relação aos desafios: capacitação sobre os fenômenos grupais e a interdisciplinaridade eu coloco em destaque.
Eu trouxe aqui algumas referências falando sobre os ganhos, né, das oficinas terapêuticas. Então, trabalho em grupo com oficinas terapêuticas, elas vão oferecer maior oportunidade de troca de experiências, favorecendo a interação social. Potronieri traz que as oficinas terapêuticas elas geram naqueles que participam vivências que vão favorecer a descoberta de novas habilidades. Farias também traz, Tial também traz que as oficinas elas são ferramentas de compartilhamento com grande potencial por valorizar os aspectos saudáveis, né? Promovendo não só assim a saúde física, mas também a saúde emocional e social. Como desafios, né? Eu trago alguns autores, né, que também falam sobre as dificuldades para a realização das oficinas terapêuticas pela ausência de uma estrutura mais adequada, que é fundamental que o terapeuta ocupacional ele conheça sobre o trabalho em grupo, sendo capaz de entender e organizar e coordenar grupos, e uma equipe interdisciplinar é fundamental, pois possibilita uma avaliação mais ampliada dos participantes das oficinas terapêuticas para que possam ser vistos como um todo, percebendo assim seu comportamento diante do coletivo. Em relação à etapa 3, com o levantamento com os profissionais de terapia ocupacional, através do questionário, né, que foi aplicado online, eu tive 20 profissionais que responderam o questionário e que trouxeram, em que o perfil deles, a maioria são mulheres, né, a maioria lá de Pernambuco, tiveram o primeiro contato com oficinas terapêuticas, a maioria pela graduação. Eu perguntei se tinha alguma formação específica ou alguma capacitação específica em relação a grupos ou oficinas terapêuticas, a maioria disse que não. E dentro do público e do contexto que elas usam as oficinas terapêuticas, a maioria trouxeram que é com público adulto e idoso, e dentro do contexto de CAPS, que é um serviço de atenção psicossocial na área da saúde mental, enfermaria, e instituições de longa permanência para idosos. Em relação ao funcionamento das oficinas, eu perguntei como eram feitas a seleção dos temas. A maioria trouxe que era através da demanda dos participantes. A frequência dos encontros era semanal. A maioria respondeu que era semanal. A seleção de participantes era feita a partir da faixa etária, do nível cognitivo e do interesse dos participantes. O tempo de duração de cada encontro variou entre 1 hora e 1 hora e 30. O número de participantes, a maioria respondeu 10, e se usava ou não algum instrumento avaliativo, e 50% disse que sim, 50% disse que não. Eu perguntei sobre o planejamento das atividades, como eram realizados os procedimentos. A maioria trouxe que era feito em 3 momentos, o primeiro sendo um acolhimento, o segundo sendo o desenvolvimento do tema propriamente dito, e o terceiro sendo uma discussão com um encerramento da atividade. Em relação ao levantamento, né, com os profissionais, eu trouxe alguns autores que falam, Girardo Ferreira traz que as oficinas terapêuticas é um espaço de construção potente e variado, porém sem nenhuma sistematização programática e, consequentemente, com certa indefinição da terminologia, e a ausência de informações sobre a estrutura, né, Lima e Pérez traz que essa ausência de estudos falando sobre a estrutura de funcionamento da oficina é algo negativo, pois seria importante para favorecer um melhor entendimento em relação ao funcionamento e desafios para a realização das suas oficinas terapêuticas e, assim, tendo esse recurso potencializado, né? Utilizando toda a sua potência. Sobre os ganhos e desafios trazidos pelos profissionais, a maioria trouxe que a socialização é o maior ganho e a aprendizagem de novas habilidades. Em relação aos desafios, trouxeram a maioria, né, a adesão dos participantes, a escassez de materiais e a heterogeneidade. E aqui eu fiz um quadro onde eu coloquei todos os ganhos e desafios trazidos, né, em cada etapa, em que todas as etapas coincidiram, né, tanto os ganhos como os desafios. Os ganhos sendo os principais, né, a socialização, a aprendizagem de novas habilidades, a interação social e, enfim, nas outras etapas também, os desafios como principais, a heterogeneidade e a adesão dos participantes. Em relação à sistematização, que foi realizada no primeiro momento, como eu falei, eu selecionei os elementos, né,
onde havia conexão entre o design e a terapia ocupacional, a gestão de design e as oficinas terapêuticas, como eles iriam se complementar, em que o papel do design consiste em investigar a melhor maneira de solucionar um problema, tendo como centro o ser humano, e a terapia ocupacional também tem como característica propor soluções para problemas que vão interferir no cotidiano desse indivíduo, promovendo um maior engajamento em suas atividades cotidianas. No que tange às oficinas terapêuticas, em sua ampla utilização na área da saúde, é uma falta de uma sistematização programática para sua utilização, sendo um espaço de construção variada, sem muita definição, e a gestão de design vai se inserir aí por envolver pessoas, projetos, processos e procedimentos, utilizando uma abordagem que os usuários são ativos em todas as etapas, para que, de fato, a necessidade deste usuário seja um elemento motivador para o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Então, a gestão de design ela vai estar me ajudando, colocando esse indivíduo como centro e organizando a sua estruturação. Aqui é só eu coloquei a terapia ocupacional design como suas características, as oficinas terapêuticas têm uma demanda por uma sistematização programada em relação aos seus critérios de inclusão, a estruturação em relação ao tempo, a quantidade de atendimentos, avaliações, a gestão de design e o design centrado do usuário no gerenciamento de tudo que envolve a oficina, o produto ou serviço, o ser humano como centro, a importância da avaliação dentro dos seus procedimentos, seus processos e procedimentos, e a importância dessa multidisciplinaridade. E em relação à sistematização, né, propriamente dita da oficina, eu usei como base o gerenciamento de pessoas, projetos, processos e procedimentos, em que as pessoas são aquelas envolvidas no projeto, no caso da minha pesquisa, o terapeuta ocupacional e o idoso, e aí vai depender do seu público-alvo, o projeto sendo aquilo que o terapeuta ocupacional tem como expertise e o que eu posso ajudar esse meu público-alvo dentro da minha expertise, e a partir daí eu desenvolver tudo o que eu preciso ter, como título, como o público-alvo, o número de participantes, quais são os objetivos, quais as avaliações necessárias, porque para eu ter um sucesso no meu projeto, eu preciso ter avaliação, enfim, tudo detalhadamente, o que precisa ter na minha oficina. Então, o projeto tem que estar todo detalhado com isso. E os processos e procedimentos, que eu vou enfatizar mais, sendo Best trazendo que os processos estão relacionados a uma sequência de ações e etapas para eu atingir o resultado final, e os procedimentos podem ser entendidos por um conjunto de ações propostas para concretizar uma atividade específica. É fundamental seguir os procedimentos, sendo esse um acordo estabelecido entre o gestor e cliente, e como vai ser executadas as etapas para a concretização do projeto. Eu trago 2 autores da área das oficinas terapêuticas em que eles trazem que, nas abordagens grupais, coordenadas por terapeutas ocupacionais, os processos de intervenção são feitos pelo planejamento e execução das atividades, e para se ter uma dimensão dos resultados encontrados, é necessário haver uma avaliação de todo o processo, tanto no planejamento das intervenções, do ambiente e do processo de execução. A partir daí, eu gerei um material, né, um guia, né, a partir dessa organização da sistematização, eu gerei um guia para a estruturação das oficinas terapêuticas por terapeutas ocupacionais. Aqui eu trouxe ele impresso para vocês verem, num papel A3, né, onde eu segui como base, né, o que eu mostrei para vocês, pessoas, projetos, processos e procedimentos, onde aqui na primeira página, deixa eu tirar aqui. Aqui na primeira página, eu coloquei a identificação da oficina terapêutica com algumas informações que estão contidas no projeto da oficina, como o título da oficina, o público-alvo, o número de participantes, o dia da semana, o número total, né, de duração da oficina, o início e o término, colocando um lembrete onde o projeto da oficina terapêutica, ela precisa ter todas as informações da oficina terapêutica. Aqui eu coloquei, eu elenquei, né, algumas recomendações divididas em 3 momentos, pensando no que foi trazido, né,
pelo levantamento preliminar, pelo que foi trazido pelos profissionais dentro da minha pesquisa de campo. E aqui eu trouxe 3 momentos que vão ser divididos a oficina terapêutica, sendo o primeiro momento de acolhimento, o segundo momento de desenvolvimento da atividade e o terceiro momento, o encerramento, onde eu trouxe algumas recomendações, como, no primeiro momento, o objetivo é acolher e conhecer os participantes, recomenda-se aplicar avaliações específicas do seu público-alvo, explicar o que vai ser feito no encontro, propor dinâmicas que vão favorecer a socialização, obter informações de como estão chegando para o encontro e ter duração de aproximadamente 15 minutos. No segundo momento, o desenvolvimento mesmo da atividade, então eu recomendo favorecer um ambiente adequado, motivar os participantes, favorecer essa troca de experiências, ter uma comunicação clara, estar atento e fazer modificações se necessário, controlar cada atividade, realizar os registros, né, através de vídeo, de fotos, e ter duração de aproximadamente 45 minutos. O terceiro momento do encerramento, eu vou favorecer uma discussão sobre o tema trabalhado, proporcionar a troca entre esses indivíduos, obter informações de como eles estão saindo do encontro, isso é importante. Então, no acolhimento, eu entender como esse indivíduo está chegando e registrar isso, e no final, eu registrar de como esse indivíduo também está saindo da minha oficina. Registrar, depois que os clientes saírem, registrar no meu diário de campo tudo o que aconteceu na oficina, que foi relevante, e ter duração de aproximadamente 30 minutos. Aqui dentro, eu tenho espaço, né, com os procedimentos, com os procedimentos dividido nos 3 momentos, onde o terapeuta ocupacional ele vai poder registrar o que vai ser feito e como vai ser feito em cada momento, que tem a data também que você pode colocar e você registrar. E assim, o terapeuta ocupacional vai conseguir ter toda a sua oficina registrada, organizada, estruturada e planejada de acordo com cada procedimento realizado. E na etapa 3 foi a exemplificação da sistematização da oficina terapêutica. Com a oficina terapêutica que eu realizei no NET, eu fiz novamente a oficina simulando, né, como eu fosse fazer, e registrei no guia para ver como seria. Então, aqui eu fiz todo o registro. Deixa eu passar. Aqui eu fiz todo o registro, né, do que era o que estava no projeto da oficina. E aqui eu registrei tudo do que foi feito e como foi feito. O que mais me chamou a atenção quando eu fiz essa simulação foi de como é importante eu centrar no meu paciente, né, no meu indivíduo, que eu estou oferecendo a oficina terapêutica. Então, fazendo um comparativo dessa primeira oficina que eu fiz com essa, principalmente eu mudaria aquela avaliação com mapa mental individual, onde eu conheço melhor esse meu idoso, eu vou saber o perfil melhor desse meu idoso e eu vou conseguir, né, centrar e organizar e planejar a minha oficina mais direcionada para aqueles idosos que vieram trabalhar comigo. Como conclusão, eu trago que a resposta do problema de pesquisa, ela foi, né, respondida configurantes com o desenvolvimento do guia para terapeutas ocupacionais, em relação aos objetivos específicos traçados, né? Também eu consegui alcançá-los, que foi de compreender, né? Em que eu compreendi os conceitos dos principais temas, foram identificadas potencialidades e fragilidades das oficinas terapêuticas por terapeutas ocupacionais, foram selecionados elementos para a sistematização das ações, foram organizados e estruturados processos e procedimentos das oficinas por meio da gestão de design, um design centrado no usuário, e foi aplicada uma sistematização por meio de uma simulação da oficina realizada num levantamento preliminar. Quanto aos procedimentos metodológicos aplicados, se mostraram satisfatórios para atingir os objetivos esperados na pesquisa. No que diz respeito às contribuições, né, por desenvolver o guia como uma forma de sistematização, eu acredito que vai auxiliar na organização e no planejamento das ações, né, e com um material esteticamente planejado, auxiliando para uma boa visualização das ações, sendo prático e acessível.
Em relação à pesquisa científica, pode facilitar o registro dos procedimentos realizados com dados confiáveis para futuras pesquisas. No âmbito social, ele pode auxiliar a percepção do terapeuta ocupacional sobre as potencialidades e fragilidades e, assim, estruturar melhor a sua oficina terapêutica, usando todo o potencial que ela tem. Como oportunidades futuras, a aplicação, né, em várias áreas, não só na área da saúde mental e na gerontologia, mas também na área da infância, da adolescência, na área social, em vários contextos, como hospitais, ambulatórios, consultórios, entre outros. Em relação à limitação da pesquisa, o Covid-19, que inviabilizou nossa aplicação prática, né, do guia, e na percepção da pesquisadora foi muito enriquecedora, me permitiu conhecer mais a minha profissão de uma maneira mais aprofundada e de vivenciar, principalmente em interdisciplinaridade, saindo de uma área da saúde um pouco mais fechada para a área do design, que é tão ampla, que é tão interdisciplinar e que me ajudou muito a visualizar o meu trabalho de uma outra maneira. Como referências, eu utilizei 23 livros, 53 artigos, 4 dissertações, 4 portarias e 9 sites. Muito obrigada. Muito obrigada, Brenda. Parabéns pelo tempo, né? 38 minutos, muito bom. Então, vou convidar aqui os professores para retornarem aqui suas câmeras, microfones, que já deixar aqui no slide de abertura. Então, eu vou já convidar a professora Ana Karina, nosso membro externo, né, para fazer suas considerações. Fique à vontade, professora, você tem até 20 minutos, tá? Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer, agradecer o convite, mais uma oportunidade, né, de parceria com a área design, a professora Gisele, né, parabenizar a Brenda pela apresentação, pela pesquisa, né, de sair um pouco desse campo, né, da terapia ocupacional e aproveitar a oportunidade de estar num programa em design, né, e trazer a gestão de design aí como com essa abordagem e contribuir, né, com a área de saúde, com a terapia ocupacional. E aí, assim, mais uma vez pontuar que é uma oportunidade, né, a gente está vendo alguns frutos dessa parceria com o grupo do NGD, né, aqui da UFPE com o NGD, que tem sido muito positivo, né, a possibilidade de ter colegas fazendo pós-graduação aí na gestão do design e as parcerias que temos desenvolvido em projetos de pesquisa e de extensão. Isso tem sido muito proveitoso para a terapia ocupacional, fazer essa conexão, né, e, em particular, trazer um pouco da área do design, da gestão, para colaborar com a nossa área e vice-versa, né, dentro dos projetos que envolvem os pacientes, os usuários, né, as intervenções na saúde. E aí, com relação à pesquisa, né, à dissertação, eu vou trazer aqui alguns comentários, né, algumas sugestões de ajustes, né, que depois a Brenda pode conversar com a professora Gisele, no intuito de contribuir, tá, com essa versão final e com o artigo, os artigos que vão vir a surgir posteriormente, tá? Em primeiro lugar, assim, eu achei a apresentação muito clara, né, do que Brenda apresentou na versão escrita. Ficou muito assim, didático e trazendo a problemática e os objetivos e respondendo ao que ela propôs. E aí eu vou pontuar aqui algumas questões que eu marquei para a gente discutir aqui, algumas coisas que não ficaram claras para mim, a gente poder fazer esse diálogo, tá? Gi, por favor, quando faltar 5 minutos, você me avisa, tá? De qualquer forma, depois eu envio para a Brenda a versão, tá? O PDF com os comentários, para poder agilizar aqui alguns ajustes com relação à questão gramatical, né? Que às vezes erros de digitação, então isso tudo eu não vou falar, depois você vê na versão que vai ser enviada, tá bom? No resumo, né? Começando no resumo, eu acho que ficou bem claro a questão do envelhecimento em todo o trabalho, né? Eu acho que foi uma opção sua, né? Trouxe na fundamentação que a oficina ela é usada em várias áreas,
mas no caso de vocês optou-se por trazer o recorte no envelhecimento, né? Mas eu acho que no resumo talvez trazer um pouco essa problemática do porquê se estudar a oficina, né, que você apresentou lá na página 20, né, na tua fundamentação, o que é que a pesquisa em si ela vem a oferecer diante do que tem sido dificuldades, né, no manejo da oficina terapêutica, e talvez no resumo trazer uma frase, inserir ali essa questão da problemática da oficina em si, não só da questão do envelhecimento, tá? Por ser um tema, né, o tema principal da pesquisa, né, e talvez, assim, isso para pensar depois, né, trazer a questão do envelhecimento no título também, né, oficinas terapêuticas para idosos. Eu sei que você trouxe um referencial também da questão da saúde mental, mas aí lá no campo foi feita uma escolha, né, de trazer de aplicar com idoso e depois fazer toda uma discussão de artigos voltados ao público idoso, né, então talvez no título também direcionar, né, isso não, do jeito que está não compromete, mas talvez deixe mais específico, assim, o que é que a dissertação está abordando, tá? É uma sugestão, tá? Algo a se pensar mais na frente. Bom, então lá no resumo, eu acho que também, enquanto benefícios, né, eu coloquei aqui, além do público-alvo, que são os terapeutas que vão fazer uso, né, desse guia, que eu acho que foi uma grande contribuição o produto, vamos dizer assim, da dissertação, né, para o serviço, para os profissionais, existe uma contribuição indireta, que são os usuários da oficina, né, no caso aí, são as pessoas que são atendidas, no teu caso os idosos, mas que depois pode ser aplicado para vários outros grupos, né? Então tem um público aí indireto que vai se beneficiar da tua pesquisa, tá? E para inserir isso, depois eu passo o textinho que eu sugiro aqui, tá? Lá na página 18, né, com relação às referências, eu acho que quando se fala do envelhecimento tem muita coisa atual, né, falando sobre a questão das perdas fisiológicas, do envelhecimento, né, aí tem uns autores, eu acho que mais antigos, então eu marquei aí alguns que talvez você possa trazer uma referência mais atual, para você poder mostrar aí também esse tema na atualidade, tá? Na página 18. Bom, deixa eu ver aqui. Na página 20, aí assim, só para esclarecer mesmo para mim, que não ficou muito claro, a questão quando você coloca... Deixa eu ver aqui. Essa questão do último parágrafo, tá? Quando fala da oficina terapêutica, e aí fala do terapeuta ocupacional enquanto coordenador, né? E aí depois você coloca assim o papel também do engenheiro, do físio. Assim, é nesse sentido, deixa eu ver se eu estou falando da página correta, tá? Na página 18, lá no início, tá? É o segundo parágrafo, Brenda. E aí, assim, essa equipe interdisciplinar dentro da oficina terapêutica, né, incluindo designers, engenheiros, talvez, assim, deixar claro em que momento esse trabalho interdisciplinar que você está falando da questão terapêutica da oficina, certo? Então, do ponto de vista terapêutico, visando esse usuário, né? Então, nesse momento, em que momento é o terapêutico, em que momento você está falando da organização, do processo da oficina e dessa equipe multidisciplinar. Quando a gente vai ver na ótica da saúde, a gente está falando de profissionais que vão contribuir com o tratamento, né, a questão terapêutica desse indivíduo, do usuário, né, do idoso. E aí, depois, quando você traz a ótica do design, aí você está falando do gerenciamento, do funcionamento da oficina e aonde cabem esses outros profissionais, tá? Então, tem alguns momentos que isso ficou meio confuso, assim, de quem está lendo perceber essa divisão, tá?
Quando a gente fala da multidisciplinaridade dentro da oficina terapêutica e da saúde, a gente está falando da questão terapêutica, né? Por que ter um físio ali ou um psicólogo, né? Porque aquela pessoa, aquele paciente precisa dessa intervenção, desse olhar específico do profissional para a terapia. Na questão do gerenciamento, né, do funcionamento, aí eu acho que quando entra o design, o engenheiro, né? E aí tem horas que tá junto, tá? Para isso ficar mais claro. Eu não sei se eu compreendi errado nesse parágrafo, se você quis falar outra coisa. Ela pode falar, Gi, agora? Se você quiser Entendi. esclarecer. Não, Ana, acho que fica melhor eu fazer o que você está sugerindo, realmente. Pode, agora fica confuso para quem está lendo realmente onde é cada um, mas é bem nessa perspectiva que você falou mesmo. Pronto. Com relação na página 35, quando você fala assim da questão da revisão, né, que foi feita, uma pesquisa na literatura, aí eu fiquei na dúvida também. Eu entendi aqui que você já partiu de um recorte para idoso, mas eu fiquei na dúvida se você abriu essa pesquisa para a oficina em qualquer público, sabe? Eu talvez explicar isso melhor lá nos procedimentos, nessa revisão que você fez, se foi uma revisão bibliográfica mesmo, a básica, ou se foi ela integrativa, e aí trazer também as línguas, né, as bases, o período de tempo, né, lá nos procedimentos, se foi feito dessa forma, né, ou se foi feita uma opção por um público específico, porque quando você traz aquela tabela lá, falando sobre os objetivos, né, para idoso, que é cognitiva, a questão da memória, a gente vê que apareceu ali muita questão cognitiva, mas tem oficinas que são usadas também, por exemplo, pacientes com AVC, né, idosos, e ali não apareceu. Aí eu fiquei na dúvida se você focou realmente, fez um recorte, uma opção, entendeu? Porque a gente sabe que tem artigos que trazem um pouco mais amplo, né? O uso da oficina, né? Os grupos em si, com idosos principalmente, né? Nos centros de reabilitação têm sido usados, né? E aí, quando se colocou naquela tabela, eu vi mais a questão cognitiva mesmo, de memória, né? As oficinas de memória, tá? Então, também uma sugestão de colocar isso mais claro, né? Dessa revisão. Eu estou passando aqui. Quando você coloca na página 43, né? Na página 41, você coloca assim, que fez uma relação, né, da terapia ocupacional, fez o esquema, né, a figura 5, uma síntese. Eu entendi ali claramente, né, a conexão que você quis fazer e a gestão do design ali tentando abordar e explicar, né, essas inter-relações. Mas lá no parágrafo que você coloca ali, diante das informações levantadas, na página 41, tá? Foi possível perceber que a história da terapia ocupacional se dá na construção de uma forma de tratamento à ocupação. Eu acho que quando você trouxe o histórico, você realmente trouxe assim, mostrando que a ocupação como tratamento, como meio, mas como fim também. E aqui esse parágrafo ficou meio restrito, sabe? Essa síntese ficou muito focada na questão do tratamento, né? E lá no teu histórico você traz mais amplo, tá? Então eu estou sugerindo aqui também você poder trazer também esse olhar, porque a terapia ocupacional, a ocupação não é só o tratamento, né? É o fim, é o objetivo final, né? Você querer a inclusão dessas pessoas, né? Nessas ocupações, e a oficina terapêutica é uma ferramenta para isso, tá? Pronto, a parte da fundamentação eu já falei da página 48. E aí, assim, na página 46, né? Quando você fala das oficinas e os temas de estudo, aí é essa dúvida que eu fiquei, né? Se você não achou artigos com a questão da reabilitação física, se é porque você focou mesmo na questão do idoso e na questão cognitiva, e se você não quis ampliar, entendeu? Essa revisão, ou realmente achou alguns artigos e explorou aqueles, né, dentro do que você estava querendo mostrar no seu trabalho, tá? É bem isso, Ana. Eu achei mais esses artigos e quis explorar eles.
Eu não achei muito artigo relacionado à reabilitação, assim, não achei dentro da perspectiva que eu estava trabalhando, e aí eu foquei mais nesses que eu encontrei dentro do contexto que eu estava trabalhando. Pronto. Aí, lá nos procedimentos, eu sugeri você deixar mais clara essa questão da tua pesquisa, tá bom? Na página 54, quando você coloca já, né, nos resultados ali, o levantamento preliminar, certo? Do 4.1. Eu acho que essa caracterização do serviço, tá? É uma sugestão também, viu, Gi? Talvez você possa colocar essa caracterização lá também nos procedimentos. Quando você fala lá que foi feita uma pesquisa de campo nesse local, e que local é esse? Aí lá nos procedimentos você explicar esse local, né? Esse textinho que você colocou aqui sobre o NET, tá? E aí já ir direto para os teus resultados, né? Para essa figura 15 aí e explicar como isso aconteceu em cada passo, tá bom? Também é uma sugestão, né? Eu acho que foi muito relevante essa possibilidade de você ter tido essa prática para você poder ter a empatia ali com a questão, né? A problemática, e você levantar questões como se fosse meio que uma avaliação de um especialista ali, né? Um olhar da oficina sendo aplicada e você trazendo suas impressões, né? Eu acho que essa fase preliminar aí foi bem positiva na pesquisa. E aí depois você foi para o contato com os docentes, né? Entendendo que foi um grupo também restrito, né? Dentro até da própria Universidade Federal, né? Muitos usam esse recurso, né? Essa ferramenta, mas aí foi um grupo também mais restrito. Você colocou, né? Que foi uma amostra por conveniência. Deixa eu passar aqui mais para frente. Aí, assim, eu fiquei numa dúvida na página 67, na figura 20, tá? Aí eu vou te perguntar. O número total foram 20, certo? E aí você esse gênero aqui, 19, foram os que responderam a isso, porque do lado direito, essas variáveis aqui você não colocou o N. Aí eu fiquei nessa dúvida. Tem o 19 e tem o 14 no tempo de exercício profissional. Na página 67, na figura 20. Qual é a dúvida, Ana? Esse Nzinho do gênero 19, né? Embaixo é o número de mulheres, gênero feminino. Aí esses aqui, aí do lado direito, primeiro contato e a formação, talvez também colocar os N's, né? Como você fez do lado esquerdo. Tá. Para ficar uniforme aqui. Sim. E assim, Brenda, ao longo de toda a dissertação, você não citou as figuras no texto, sabe? Aí é bom fazer essa revisão também da figura no texto, o texto que antecede, né? A figura. Você citar também. Aí eu trouxe aqui também algumas sugestões com relação, para não ficar repetitivo, né, de verbos assim, com relação aos autores e o que é que eles mencionaram ao longo do texto. Mas eu vou passar, depois você vê. Essa questão da multidisciplinaridade, tá? Eu pontuei bastante na página 76, que é justamente no momento em que você usa esse termo, né, multidisciplinaridade, dentro da gestão do design e dentro do olhar da saúde da oficina terapêutica, certo? Acho que aqui nesse momento você poderia trazer esse esclarecimento melhor, né, do que o que é essa multidisciplinaridade em cada uma dessas áreas, né, e a conexão entre as duas, tá? Bom, acho que aqui... Quanto tempo eu tenho, Gi? Só para me organizar aqui. Uns 3 minutinhos para fechar. Né? Pronto. Tá, então, assim... No mais é isso, assim. O resto eu envio para você dar uma olhada, né? Só para finalizar,
Eu acho que o material, né, o produto da dissertação, né, que vocês desenvolveram, você e a professora Gisele, com certeza vai ter uma utilidade, né, dentro da prática desses profissionais na área de saúde. Eu acho que talvez nem só por terapeuta ocupacional, acho que talvez mais na frente aí outras áreas que utilizem essa ferramenta possam se inspirar, né? Houve aí uma contribuição, eu acho que tanto do produto em si, quanto uma contribuição teórica, né? Quando se coloca aí a gestão do design, né? Com toda essa sistematização que você trouxe aí das pessoas, dos processos, né? O projeto em si da oficina, pensando aí na questão mais da organização, né, na teoria de que forma isso pode ser atrelado à intervenção da terapia ocupacional, né, que é uma área que a gente carece bastante dessa sistematização em alguns contextos, né, como esse, por exemplo. E aí eu acho que foi muito bem-vinda aí a pesquisa, né, e as contribuições, acho que vai ser bastante positivo. E pena que não foi possível colocar em prática, mas com certeza, né, os desdobramentos vão vir, como você trouxe, né, e em várias outras áreas, né, a saúde mental utiliza bastante também, como você trouxe também nas conclusões, e outras áreas com diversos públicos, tá? Então eu agradeço pela possibilidade de aprendizado também que eu pude aproveitar na leitura da tua dissertação, tá? E no mais, parabéns a você e a professora Gisele. Tá bom? Obrigada, Ana. Muito obrigada. Obrigada, professora Ana Karina, pelas suas contribuições, pela leitura, né? Depois eu entro para fechar. Então, já chamo o professor Trisca para fazer suas considerações. Fique à vontade, professor. Bom dia a todos, professora Gisele, professora Ana Karina, a Brenda, a mestranda. É um privilégio poder participar dessa banca e de trabalhos orientados pela professora Gisele. Temos, sim, uma história construída de parceria e cooperação, e fazer parte desse degrau dessa história é importante para mim pessoalmente. Ainda mais porque eu tenho 61 anos. Então, essa dissertação foi um alento. Eu fiz um roteirinho para não me perder no tempo. O primeiro destaque assim, que eu acho importante é a associação do idoso com cuidado em promoção da saúde. Porque o que a gente tem visto é culpar o idoso porque está vivo, né? Então, a gente tem culpa por estar vivo. Então, a gente é sempre ônus de tudo. E a maturidade e a capacidade de intervenção social, pelo menos, fica desprezada. E esse trabalho oportuniza um resgate de todas as dimensões de vida. Eu acho que isso é importante registrar. Sem falar em outros aspectos, mas outra condição importante é a clareza como foi feita a inserção do design em projetos e processos de terapia ocupacional. A definição que tu apresenta de gestão de design, lá na 2021, é processos de desenvolvimento, produto e serviço, implementação de projetos, relacionamento com clientes, e eu botei entre parênteses pessoas. Então, é naturalmente essa complementaridade entre as áreas, porque o design nasceu e é inter, multi, transdisciplinar. Eu nunca sei como qualificar, mas eu concordo com todas. Se eu defender transdisciplinar, eu vou concordar, multi eu vou também, e inter eu vou também. Então, como design é para as pessoas são complexas e dinâmicas, para mim está tudo certo. Fica desse jeito. Aspectos específicos de interesse para avaliação, eu começaria pela estrutura do documento. Acho muito clara, facilita muito o leitor desavisado, e a estruturação, a única pergunta que eu faria, e não precisa nem... De vez em quando eu tenho que digitar 100 aqui, porque pede alguma coisa, não sei o que é, eu vou digitando. Mas
Aí, a única coisa na estrutura, por exemplo, quando tu apresenta pesquisa de campo e sistematização como capítulos independentes, se talvez agrupar um capítulo 4, resultados e discussões, 4.1, pesquisa de campo, e 4.2, sistematização, não te oportunizaria um discurso mais fluido entre as duas fases desse teu trabalho, que é um detalhamento muito rico que tu fizeste, mas que não tem a chamada mesmo em relação ao resultado, e te abriria espaço das conclusões para uma intervenção sua. Eu vou depois mandar esse roteirinho assim que eu fiz para a professora Gisele, e eu insisto, é uma interpretação. Professora Gisele que vai te orientar sobre isso, né? A única recomendação assim que seria o que todo mundo faz depois da defesa, porque sai aqueles 255 toneladas da testa, e a gente fazer uma revisão de texto, de gramática, concordância e sintaxe, porque às vezes falta um pedacinho, por exemplo, na página 18, onde partir daí faltou uma preposição, depois falta um artigo. Não é pecado, mas como isso vai ficar guardado, e aí tu já passou da história de banca, imagino que seja conveniente, né? Nesse limite, sem nenhum tipo de reparo. Quanto a problema de pesquisa, eu peço licença, professora Gisele, para fazer uma pergunta para Brenda, para não ficar tipo um tribunal e sem direito de resposta, se me permite. Tu apresentas na página 18 o problema de pesquisa, e eu coloquei problema de pesquisa, descrição e sustentação, como o elemento para orientar a mim mesmo na leitura do trabalho. Aí tu afirmas, dessa perspectiva, surgiu o problema de pesquisa, 2 pontos. Como potencializar o uso do recurso das oficinas terapêuticas pelo terapeuta ocupacional por meio de uma abordagem da gestão de design e design centrado no usuário, tendo como foco o público idoso. Bacana. O que eu quero te perguntar é se já nasceu essa pergunta vinculada à gestão de design centrado no usuário, e design centrado no usuário, ou foi uma alternativa de solução, resposta, à sua pergunta ou questionamento para a pesquisa? Porque tens a pergunta de necessidade de sistematização e encontrares na gestão do design e design centrado no usuário uma alternativa de conduta para a resposta, entre aspas, seria uma condição possível. Sim, eu não sei se entendi a sua pergunta, mas Eu estou puxando a sardinha para o nosso assado. Não, mas identificando uma dificuldade que a gente tem, como até a Ana comentou, né? Na terapia ocupacional, com alguns processos e procedimentos, sistematização de ações. Então, quando eu conheci o design, a gestão de design com os professores, então eu percebi que dentro dessa lacuna que existia nas oficinas terapêuticas e até na terapia ocupacional, né? Eu usei as oficinas terapêuticas como um recurso, porque foi o meu recorte, mas eu enxerguei na gestão de design a possibilidade de resolver, né, de ter uma solução para isso. Por vocês, pelo design, já trabalhar, né, com equipes interdisciplinares, por trabalhar num planejamento e estruturação das ações de uma maneira tão clara, né? Tão mais clara do que a gente enxerga. Bem esse discurso que pode ser contemplado assim com 3, 4 linhas, para você dizer, você tinha o problema de sistematização e identificou gestão de design, ou área do design, como um parceiro para encaminhar a solução do problema maior, que é específico da sua área, né? Então, quer dizer, o que eu estou buscando é só ver o design como um parceiro, aqui voltamos, multitransdisciplinar, para novas frontes, novas oportunidades de contribuição na geração de novos conhecimentos e saberes. Só nessa perspectiva, para dar o espaço, assim, até para garantir a tua participação em um programa de design, não é? Garantir, eu não digo, a palavra está errada, mas eu digo esclarecer ao desavisado a tua aproximação de um programa de design e não
de um programa específico de terapia ocupacional, por exemplo. E como eu falei, né, professor, o design, por ele trabalhar com soluções de problemas, e a terapia ocupacional, ela também trabalhava nesse processo de solução de problemas, então a gente se encaixou muito. Positivo. Que a gente tem uma dificuldade nessa sistematização, nesses processos e procedimentos, e o design vem com isso tão claro, tão estabelecido. Então, essa junção, apesar de ser áreas distintas, mas elas se convergem muito bem. Sim, exatamente. Essa é a minha expectativa e minha interpretação. Inclusive, eu anotei aqui que sobre a sua apresentação, né, um aspecto super positivo que foi fixar na sua expertise e se apropriar do design como ferramenta para aprimoramento da sua intervenção profissional. Uhum. Então, essa que seria mais ou menos assim, depois da tua apresentação que eu escrevi isso e a pergunta eu fiz na leitura. E o teu discurso por si só já qualifica para a propriedade do teu discernimento e procurar soluções, né? Que a gente fala seria beber de outras fontes, né? Uhum. E que não sejam envenenadas. Então, que eu bebi. E no objetivo geral, a gente tem depois assim, né, propor uma sistematização para oficinas terapêuticas. Bacana. Eu vi antes de eu ler o guia, de eu conhecer o guia, né? Porque o guia a gente conhece na evolução do texto. Eu entendi sistematização. Quando eu vi o guia, eu perguntei se esse guia não seria, ele parece lá na 86, como resultado, se ele não é o produto da dissertação, né? Eu acho que, ok, o teu trabalho foi fazer sistematização. Ele amadureceu a um ponto de tu propores um guia, né? E um guia para conduta durante um processo de oficina, não exclusivamente para idoso, mas oficina. Por isso eu me permito, professora, que no título não contemple a questão do idoso, porque, a meu ver, seria um pouco restritivo, dada a amplitude que a própria apresentação revelou da aplicação desse guia. E os objetivos, veja, não é um reparo à descrição do objetivo, é uma pergunta sobre a vinculação desse guia como resultado na apresentação dele ao final. Porque tudo bem, a gente começa a fazer um trabalho, o trabalho amadurece e ele acaba tomando uma proporção também não imaginada, porque a gente não é adivinho, e percebe a grandeza do resultado dessa tua sistematização, que pode ser convertida em guia. É um processo natural de maturação. Só que tu pode aproveitar esse processo como sendo resultado da tua intervenção de pesquisador, né? Nesse sentido. Então, os objetivos específicos ali, eu sempre tenho uma discussão, e na verdade, acho que tem que parar de fazer isso. Mas, enfim, da forma como redigido, assim, me parece que eles estão... cadê? Objetivo específico versus etapas intrínsecas ao processo de solução da pergunta. Então, às vezes, eu não sei diferenciar o que é um objetivo específico, quer dizer, uma condição complementar ou maior, do que seja uma etapa natural no processo de responder a tua pergunta de pesquisa ou o teu objetivo. Então, isso é só um comentário, não chega a ser, porque são também condições resultantes de condutas metodológicas que a própria história do projeto em si qualifica, né? Mas é só um elemento de discussão que talvez agora com a contribuição da banca possas fazer uma nova leitura e talvez oportunizar uma redação que qualifique como complementaridade, não como uma etapa natural, porque tu tens os procedimentos metodológicos para isso, para definir a tua estratégia. Vou me permitir um atrevimento. Lá na página 21, tu falas, sendo assim, essa pesquisa busca compreender
o sistema utilizado e tal e tal. O que eu acho que pode ser mais positivo, em vez de busca compreender, tu descreve as ferramentas do design aplicáveis ao planejamento dentro do teu processo. Tu não estás perdida na busca compreender, tu apresentas um resultado maduro de um processo de investigação. Então, ela não busca aprender, ela apresenta mesmo, né? Só nesse sentido, porque hoje tu estás falando com a banca. Esse trabalho registrado, ele vai servir de referência. Por isso, a questão de positividade, né, do teu pronunciamento como autora, né? A delimitação da pesquisa, assim, eu quando vejo delimitação de pesquisa, o que eu espero? Eu espero uma intervenção quanto ao limite da possibilidade de aplicação dos resultados e aspectos adjacentes considerados na área da pesquisa, mas que não são objeto de interesse desse teu trabalho. Por exemplo, uma declaração que deixe o teu trabalho colocado na condição de tempo e momento e que não venha alguém dizer, mas eu poderia ter feito não sei o que lá, tu podias ter feito não sei o que lá. Por que não fez? Então diz, olha, pode existir tudo isso aqui, mas o meu interesse é esse. Então, porque isso é o que é precioso para responder à tua motivação de pesquisa, que é a pergunta e o declarado no objetivo, né? Então, dentro desse limite também, né? Quer dizer, para que você também blinde a si mesma na estratégia e no limite de interesse do trabalho. Não é pecado nenhum. É a tua prerrogativa de pesquisadora delimitar dentro do universo qual é o conjunto de interesse que tu vais atuar e pelo qual tu vais responder. Não vais responder por aquilo que não está no teu trabalho, entende? Esse limite, assim. A delimitação geográfica, eu pergunto se coincide com critérios de definição da população de interesse sujeito da pesquisa ou não seria mais a estratégia de solução dentro do texto? Desculpa, precisei tomar água. Essa delimitação geográfica, né, então, pode ficar vinculada como uma consequência da tua definição da população e não um limitador do trabalho. Porque, na verdade, a aplicação do guia a única barreira que teria seria a língua, o idioma. Porque a estratégia, enfim, não teria, não é, restrição. Então, a delimitação geográfica é só por conta da definição da população de interesse e experimento presencial, porque o não presencial transcendeu a essa condição, né? A delimitação temporal, pergunto também, eu só coloco pergunta, não necessariamente para você ficar ataque e defesa, mas para depois conversar com a tua orientadora resolver qual é se essa condição temporal não estaria em melhor destaque se figurasse no procedimento metodológico ou na descrição dos resultados, porque tens uma evolução também temporal que ela não concorre com o resultado, ela define as condições para que o resultado fosse obtido, né? Então, não há delimitação, é uma característica só, né? Enfim, a fundamentação teórica eu a qualifico como robusta, com fluência e com naturalidade, você apresenta os elementos que pautam a tua evolução, a trajetória, e ao leitor é oferecida a oportunidade de submergir no trabalho, né? O resgate histórico bem demarcado, com ênfase nos elementos de referência para o trabalho, achei a evolução bastante madura, muito legal, e a gestão de design e centrado no usuário, né? As definições que tu apresentaste para design e gestão de design, elas estão um pouquinho sem conversar. Talvez, se tu fizesse uma intervenção sua na vinculação dela com o processo de gestão de projetos ou processos, traria mais para perto
do que tu te apropriaste, e não só as definições isoladas, mas sim a combinação delas que fez a tua orientação, né? E aí eu botei aqui, né, transdisciplinar versus interdisciplinar, porque em um momento tu apresenta o design como sendo profissão transdisciplinar e depois lá tu falas que o design é interdisciplinar. Essa questão é complexa, isso aí a gente discutiria 300 anos, né? Mas eu achei legal que foi feita essa referência, mas talvez por ter esses dois termos, né, conceitos, transdisciplinar e interdisciplinar, caiba só vamos passar assim, uma comparação da existência dos dois, só para que dizer a complexidade tanto do design em si, quanto da tua jornada em te apropriar disso para uma área também complexa, porque mexe com pessoas, sentimentos, interpretações, percepções de existência. Então, não é tão trivial o transdisciplinar e o interdisciplinar. Só para dizer que tu sabes do que tu está falando quando usas os dois termos para representar o conceito, nesse limite. Quanto aos procedimentos metodológicos, eu entendi que eles já estão descritos quase que como resultados, né? Até eu coloco aqui do lado. Procede essa interpretação? Será que eu estou entendendo certo? Porque eu achei bem detalhado, né? E como a parte da estratégia de solução, talvez isso fique mais dentro da linha do teu texto, tá ok, mas é só uma interpretação. A única coisa que eu não entendi lá no procedimento metodológico foi lá na página 46 da fase 1, onde tu escreves uma coisa que eu entendi como interpretação e depois tu atribuis a Silva 2005. Com a pesquisa bibliográfica foi possível ter um panorama sobre as teorias e estudos existentes com os temas de pesquisas, que contribuíram para uma melhor estruturação conceitual e, consequentemente, para o melhor desenvolvimento da pesquisa. Antes de eu ler o Silva, eu entendi que era a tua interpretação. Aí eu não entendi. É afirmação sua ou é uma citação acerca do que tu interpretaste dentro da tua evolução? É uma citação. Então, mas aqui nesse momento tu não estás te pronunciando como autora? Eu acho que seria mais rico a tua própria percepção desse momento do que a terceiros alguma coisa que foi tua vivência. Mas assim, de novo, é uma leitura, né? Eu tinha anotado quanto ao acervo consultado, se não seria interessante descrever o agrupamento nas bases de dados, mas aí tu apresentaste o quadro na tua apresentação, né? Que com a distribuição de tipo de material, né? Livro, periódico, não sei o quê, talvez só colocar as bases de dados embaixo e tá. Bom, conclusões, né? Eu acho que tem que contemplar também as percepções da pesquisadora, né? Entendo que caberia o registro acerca da maneira como o procedimento da pesquisa em design, como esses procedimentos interferiram no seu processo de tomada de decisão ao longo de todo o processo de construção do guia. Essa conversa que tu fizeste e que naturalmente tu expuseste ao longo da apresentação, mas que nas conclusões poderia afirmar, porque isso é uma trajetória e um ganho seu, né, de referência. E qual a indicação de trabalho futuro ou continuidade de trabalho vinculado ao tema que foi tratado? Quer seja expandir em relação à própria análise da fragilidade ou da dinâmica necessária de adequação para as múltiplas linguagens que os humanos são capazes de produzir e enfim, coisas do gênero. Bom, eu fiz uma colinha, né? Eu estou lendo aqui a colinha, vou mandar para a professora Gisele agora. E, de novo, eu parabenizo a ti como autora, professora Gisele como orientadora, pela coragem de tratar um tema que, num país que nós moramos, que é tão importante ser tratado, é tão colocado em segundo plano, onde pessoas
não são tratadas como pessoas, e a gente precisa resgatar isso e trazer essa discussão no seio de uma universidade pública mais do que oportuno, é necessário como resgate de uma maneira geral. Parabéns a ambas, obrigado pela oportunidade de participar dessa banca. Muito obrigada, professor. Obrigada, professor Trisca, sempre pela leitura atenta, né, e as reflexões, certamente, né, tanto do professor quanto da Ana, nós iremos olhar com muito carinho, né, faremos as ponderações, o que de fato necessário precisa mudar agora, alterar, né, fazer esses ajustes agora, né, no que vem, né, Brenda? Então, assim, de forma geral, agora passando a apresentação, né, Brenda, você vai se dedicar para fazer esse alinhamento final, né, para os ajustes, correções, gramaticais, tudo aquilo que agora para esse documento, né, precisa estar disponível. Eu acho que vai ser um documento certamente bem utilizado, não só aqui no design, mas até acredito que bastante, né, pela terapia ocupacional. Te parabenizar pela apresentação, né? Acho que realmente quando você trouxe ali o início da tua trajetória acadêmica, que foi um item que a prof orientou que você trouxesse isso, né? Principalmente para ajudar a compreensão de quem estivesse na sala e próprio, no caso, o professor Ricardo, né? Que não a conhecia, para entender essa jornada, né? E, de fato, com mais esse trabalho defendido, eu estou aí há um mês, viu, Trisca? Na rotina de 5 bancas de orientandos que, entre qualificações de doutorados e defesas aí de mestrado e doutorado, a gente vê ao final o quanto realmente a nossa área, o quanto realmente o nosso programa tem contribuído de fato, né, para potencializar esses profissionais, né, para mostrar a riqueza do que se faz, né, não como salvadores, não somos salvadores, né, mas eu acho que como a gente tem esse trânsito, quanto a gente consegue discutir principalmente o elemento fundamental que são as pessoas, né, como a gente se articular, como trabalhar. E essa história, né, de ligação com a UFPE tem sido uma história de sucesso, né, realmente de parcerias, né, sendo a UFPE para a gente uma referência na terapia ocupacional, visto que nós não temos essa formação aqui, muitos poucos cursos no sul do estado, acho que só Joinville que temos um curso de terapia ocupacional, né, e tão necessário, né? Então, assim, o quanto fortalecer o vínculo entre essas instituições é importante, né, tanto para o nosso programa, quanto para o departamento, né, e também para o programa que a professora Ana Karina está conectada. Então, assim, eu parabenizo a Brenda, foi necessário uma imersão, eu acho que aqui a gente tem que deixar destacado, né, o quanto também é desafiador a gente sair de uma área, né, de conforto e migrar para outra, né, e ter que realmente compreender toda a nossa área de design, né, Brenda, e com muita cautela para falar, para até absorver bem esse conteúdo e já então respirando, né, e entendendo essa conexão e a contribuição de ambas as partes. E principalmente um elemento que desde o início, para mim sempre foi muito e é muito importante, né, que é o ser humano, né, na sua integridade, né? Então, olhar para essa idade, nesse caso, né, dos 60 a mais que a gente trabalhou aqui, como um recorte, não se quis realmente deixar, viu, Ana, tão assim, explícito que seja somente para o idoso, né? Tanto que no título a gente preferiu não trazer o idoso, mas também tivemos que citar ali, talvez no objetivo geral, eu acredito que talvez a gente possa retirar dali, tá? E deixamos lá o NET, ele foi a nossa oportunidade, né, de pensar a oficina terapêutica, porque a gente precisava desse campo, né, para fazer o start, de olhar os pontos, os P's da gestão, como que ele se comportava. Então ele serviu muito de base, né? Mas o que significa esse 60 a mais, né? Quando eu acompanhei a Brenda na oficina terapêutica do NET, eu apliquei junto com ela o mapa mental, né? E eu lembro que foi uma grande revolução, né, Brenda? A gente planificou lá no quadro, mapa mental, a Brenda foi indagando e eu fui ajudando ela a fazer o registro no quadro de tudo isso.
E eu percebi, gente, o que significa estar nessa idade, assim como em qualquer outra idade, mas eu acho que essa idade merece um carinho e um olhar positivo, né? É uma idade da sabedoria, é a idade de mentoria, é a idade que você tem muito conhecimento, tem uma bagagem, tem uma vida, né? E como você quer ser tratado, né? Numa oficina. Que delicado falar de oficina da memória, né, Brenda, que você apresentou lá para esse grupo, né? Pessoas com suas formações diversas, diversos níveis de escolaridade, convivências, viajando, independentes, alguns com alguma restrição de sua capacidade, mas, né, super dispostos a estar trabalhando a questão da memória. E qual é esse medo de quem está nessa oficina, né, Brenda? É de não perder a memória, né? E eu lembro que foi esse questionamento que eu comecei a questionar a Brenda, né? Então, tem muitos significados por trás das nossas ações, né? Entender a importância de uma oficina e como potencializar isso para o terapeuta, principalmente, né? Que essa ferramenta possa ser instrumento de auxílio, realmente, né? Para todos os momentos, eu acho que não só para uma situação que a gente vê aí, né? Que esteja realmente problema, mas com um olhar positivo, como eu posso potencializar, usar essa oficina para o lado, né? Aí de expandir, enfim, o convívio. E a gente, claro, em razão da pandemia, ficamos aí com um exemplo de como seria pensar novamente a mesma oficina com o olhar dessa sistematização. Então foi um exercício somente, o desafio realmente era sistematizar, né, Brenda? Esse documento que virou ali um guia, ele foi um plus a mais ainda, né? Então a gente teria que ver agora como que ele se comporta a campo. Acredito que sim, que tem muitas possibilidades de atuação em diversas outras áreas, com outros públicos também, né? Muito forte. Então, eu estou muito feliz com o resultado, né, dessa orientação. Destaco aqui também sempre a postura da Brenda, né, muito humilde de estar aqui para aprender mesmo, né, uma outra área, com outros professores, não só comigo, né, os professores do programa, no laboratório, enfim. Tá, Brenda? Então agora nós vamos nos reunir numa sala em paralelo e depois eu volto para cá, tá, Brenda? Você me lembra de eu retornar à gravação, porque eu vou pausar. Tá bem, muito bem, Brenda. Muito bem. Ótimo. Então, vamos lá. Então, essa é a ata 016 de 2021 de defesa pública de dissertação de mestrado, às 10 horas do dia 2 de agosto de 2021, com a realização da defesa de participação de membros por meio de sistema de interação áudio e vídeo em tempo real, em acordo com a Portaria Normativa 02/2020 da PROPEG, da Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, reuniu-se a banca examinadora, composta por mim, professora Gisele Merino, orientadora, professor Ricardo Trisca, professora Ana Karina Pessoa da Silva Cabral, examinadora externa da UFPE, para avaliar, em sessão pública, a dissertação de mestrado da aluna Brenda Elizabeth Farias de Amorim, com o título Contribuição da Gestão de Design para a Sistematização de Oficinas Terapêuticas Coordenadas por Terapeutas Ocupacionais. A banca examinadora, após a apresentação e arguição do candidato, resolveu que seu trabalho está aprovado, com alterações, né, no prazo de 60 dias, tá, Brenda, para a entrega da versão final. Aí fazer todas, né, a gente vai se reunir com tranquilidade e fazer esses ajustes aí necessários. Então, parabéns, viu? Parabéns, muita comemoração aí, né? Muito cuscuz, né? Muito cuscuz. Sábado vou para Recife, aí já comemorando. Então, parabéns. Bolo de rolo. Bolo de rolo, professor, é isso aí. Você sabe o que é bom, né, professor? E, então, eu aqui, nesse momento, eu abro a palavra para alguém que esteja aí na plateia, que queira se manifestar, fazer alguma colocação. Deixo aqui em aberto, fora do chat, né, que está vindo bastante. Depois eu vou salvar para você esse chat, Brenda. Né? Muitos parabéns. Bom, eu gostaria de abrir para você, Brenda, os comentários finais. Pode ficar.
Então, queria agradecer muito a Ana. Meu Deus, eu vou começar a chorar. Ai, ai. Faz parte do processo, tá tudo certo. Não, mas eu queria muito agradecer a Ana por todo o apoio, né? Desde o início. Ela que me incentivou a vir para cá, né? Junto com Dani Carneiro, Dani Amaral, sem palavras, para agradecer a elas tudo. Sem elas, eu não viria, com certeza, sem o apoio delas. Queria agradecer muito a professora Trisca, assim, pela contribuição. Eu fiquei muito feliz, eu estava um pouco ansiosa de saber como o professor poderia entender o meu trabalho, né? Eu sendo de outra área, se eu me mostrei clara, né? Dessa junção, por que eu fiz, por que eu vim para cá, né? Para o design. Então, eu fiquei muito feliz que o senhor compreendeu com todo o seu discurso, foi muito feliz para mim. Isso, eu tenho certeza que com as contribuições de vocês, o meu trabalho vai ficar muito mais enriquecedor. Eu fiquei muito feliz com o resultado do meu trabalho, então isso me deixa muito tranquila, porque eu vim querendo fazer a diferença no sentido de dar uma contribuição, né, para a TO. Então, eu acho que eu consegui. Agora a gente vai colocar em prática, já tenho contatos com as minhas amigas que fazem oficinas que vão colocar em prática isso. Então, acho importante para realmente ser um produto que vai ajudar, né? O nosso trabalho e potencializar cada vez mais tantas oficinas como a terapia ocupacional, né? Que é uma profissão tão linda e que muita gente às vezes não conhece. Então, eu fico muito feliz com todo o resultado. Queria muito agradecer a todo mundo que veio, muitas amigas e amigos que estão aqui. Queria agradecer a minha família pelo apoio dessa loucura que foi eu sair de uma vida tranquila em Recife e vim ser estudante aqui em Floripa. Não foi fácil, foi bem difícil, mas foi muito bom. Valeu muito a pena. Ainda não vou voltar para Recife, mas foi muito, muito rico profissionalmente e pessoalmente. Agradecer a minha família, agradecer aos meus amigos, agradecer ao MGD que me recebeu também. A prof, meu Deus, Gi foi uma mãe, né? Uma mãe para mim, me ajudou, me orientou, me guiou, teve paciência comigo, soube compreender minhas fases, né? Que tive várias fases até chegar no amadurecimento desse trabalho. Então, foi muito, muito rico, foi muito, nossa, sem palavras, para dizer a felicidade que eu tô. Agradecer a todo mundo do NGD, meus amigos de laboratório. Essa pandemia sem vocês foi terrível, mas deu tudo certo. Queria agradecer a Rubênio, meu amigo, que ele que me ajudou nessa apresentação linda, nas imagens lindas do meu trabalho, do meu convite. Ele teve a sensibilidade de perceber tudo o que eu queria falar. Então, meu respeito cada vez mais pelos designers. Eu sou uma TO, assim, ó, defensora do designer. E muito obrigada, Rubem, por tudo. Ao meu namorado, pelo apoio, está lá da Itália me assistindo. E, enfim, obrigada ao pessoal do trabalho, que hoje faz parte da minha vida também. Então, muito obrigada a todo mundo. Estou muito feliz. Muito bom. Obrigada, Brenda. Feliz de te ver feliz, né? Que esse choro aí de conquista, né? Que você possa comemorar. Um beijo, um abraço aos seus familiares, né? Sua mãe, tive a oportunidade de conhecê-la. E que agora, né? Esse fechamento do trabalho, certamente a gente vai fazer tudo direitinho, né? E vamos seguir aí adiante, publicando agora esse material nas duas áreas, porque eu acho que ele precisa circular muito, né? E a gente espera isso também, viu? Então, obrigada, colegas, mais uma vez. Muito obrigada mesmo pela disposição, Ana, e professor Trisca também pela participação, que foi demais, vocês dois. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, dessa forma, eu agradeço. Obrigado. Eu abro vocês e vamos encerrando esse ciclo da banca de defesa da Brenda, né? Muito obrigada a todos.
Prof, a foto com todo mundo. A foto com a banca. Vou tirar o print aqui, que eu estou com a tela da abertura da apresentação. Isso. Eu tirei uma do celular e mandei para o teu o professor WhatsApp. mandou. Daí eu vou mandar para você também. O professor está tão combinando comigo. Só não está enquadrado. Agora sim. Agora está, inclusive, centrado ali. Vamos lá. 1, 2, 3. Ótimo. E aí vão entrar todo mundo que quiser para a gente poder tirar foto. Eu já libero de antemão os colegas, os professores, fiquem à vontade. Muito obrigada. Professor Prisca, depois eu compartilho com você o link para fazer a assinatura da ata junto comigo, tá? Tá certo. Obrigada. Eu vou dar espaço para as amigas aí, vou desligando a câmera. Tá bom. Obrigada, professor. Sucesso, fique